Ó, a gente tem mais uma pauta aqui. Eu não acho que ela é tão polêmica assim, mas forças maiores da humanidade pediram para eu colocar porque o Cogos estava aqui. Eu tenho certeza que o Cogos vai polemizar. Eu achei ela, enfim, é uma pauta, mas ok, vamos lá, vai. Rapidamente, para a gente poder encerrar. Pode ser um tweet de vocês? Não, não vai ser tweet, não. Vai ser tweet, não, mas vamos lá. Sim, o Papa Francisco lava pés de 12 mulheres em presídio de Roma. Ele lavou, secou e beijou os pés de 12 mulheres, enquanto algumas delas choravam. Aqui, matéria do Globo, nessa última quinta-feira, que antecede a Páscoa, ele participou desse evento, né? A primeira vez que ele faz o rito exclusivamente com mulheres. Ele já visitava detentos em Buenos Aires e afirma que a cerimônia do lava-pés é um gesto que nos chama para servir aos demais. Ele celebrou a missa no pátio do centro de detenção, onde estão presas cerca de 370 mulheres. Eu vou começar com o Adrilles, porque ele quer polêmica a questão, ou a gente joga para o Cogos? Joga para o Cogos primeiro. Eu queria te ouvir, Cogos, a respeito disso. Não, vamos lá, vai. Eu ia ver o que o Adrilles ia falar para refutar. Mas o que nós temos aqui é uma inversão da função da cerimônia de lava-pés. Porque o lava-pés foi quando nosso Senhor Jesus Cristo lavou o pé de quem? De bandido? Não. Ele lavou o pé dos apóstolos. Então, o que significa isso? Significa que o Jesus, como o grande líder, o grande mestre, ele mostra que uma das virtudes do mestre é a humildade e o serviço aos seus liderados. Então, nós temos aqui um general que serve o bem-estar dos soldados. Os apóstolos são soldados a serviço do general Jesus Cristo. Agora, o que nós temos aqui é um alinhamento. Quando nós temos toda essa significação do lava-pés, de aceitação do outro sob seu serviço, o acolhimento e hospitalidade, nós temos que ter a ideia, não da fraternidade da Revolução Francesa, todo mundo é irmão, isso é revolucionário, mas sim a ideia da coesão que existe naqueles que servem a Cristo. Agora, no caso de quem está preso ali, essas pessoas primeiro precisam se arrepender, primeiro essas pessoas precisam aceitar o Cristo, primeiro essas pessoas precisam aceitar a ordem de justiça. Agora, vai simplesmente lavar o pé de gente que nem é cristã, que é bandido, que não aceitou a ordem de justiça, isso não passa de demagogia. Isso não passa de propaganda do conceito revolucionário francês de fraternidade, que não é o que Cristo nos ensina. Ele lavou o pé dos apóstolos, não dos hereges, dos apóstatas. Bem, eu acho que muito bom, Cogos. Você tá mudo, Adrilles. Vai lá. A primeira parte, o que o Cogos falou aí foi perfeito. Mas eu posso entrar no comentário? Vamos lá. Essa notícia é dúbia, né? Tem duas partes. Ela é boa e ela é ruim. Primeiro, eu concordo com o Cogos. Realmente, você lavar os pés de criminosos em nome do lava-pés, que é uma cerimônia simbologicamente extraordinária, que é exatamente você lavar os pés da pessoa que te visita, da pessoa que está com você, da pessoa que faz exatamente o credo apostólico, como Cristo lavou os pés dos 12 apóstolos, e demonstra uma humildade, o sentido de serviço, de trabalhar, de se prostrar perante o ser humano, e todo o trabalho humano é feito para outra pessoa. Um pedreiro faz uma casa para alguém, um poeta escreve um poema para alguém, um comentarista político tenta expandir a consciência. Todo o trabalho é exatamente você servir alguém. Nessa humildade, lavar os pés sujos de alguém, é maravilhoso. Tudo bem, a cerimônia de lavar pés se estendeu para excluídos, para pobres. A Igreja Católica incorporou esse tipo de coisa, mas incorporar, por vezes, criminosos não arrependidos é complicado. Mas tem um simbolismo aí que o Cogos se esquece, que é maravilhoso. Você, eventualmente, pela primeira vez, e eu tenho várias críticas ao Papa Bergoglio, ao Papa Francisco, mas nesse sentido eu acho que faz fascinante. Pela primeira vez, o Papa lavou os pés de mulheres. Mulheres, não sei se elas são condenadas, se elas são cristãs, mas isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Por quê? Você indica um caminho, e Cristo só lavava os pés de homens, de apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos eram homens e, eventualmente, era só homem que tinha voz. Você está colocando a cerimônia de lava-pés para endossar a emancipação
da figura feminina das mulheres que foram absolutamente sopisadas, que foram absolutamente alijadas do poder público, ou da possibilidade de trabalho, da possibilidade de liberdade, no sentido mais amplo do termo, durante séculos. Então, talvez seja, inclusive, a possibilidade, pensando de maneira mais expandida, de um dia a Igreja Católica receber sacerdotisas, mulheres que eventualmente vão poder rezar missas, vão poder ser cardeais, vão poder ser bispas, e vão poder, quem sabe, sonha comigo, Cogos, serem papisas. Ou seja, esse, para mim, é uma das grandes falhas hoje da Igreja Católica, não incorporar a mulher na sua, exatamente, ordenação. E colocar a mulher em paridade com os homens na administração na igreja, que se coloca como a voz de Deus. Então, beijar os pés de mulheres, que eu acho até uma coisa, eu gosto mais de pés que seios, acho coisa meio estranha, mas enfim, não vou entrar nessa parte não, mas é uma coisa simbologicamente maravilhosa em relação à possibilidade de, quem sabe, um dia a gente tem mulheres ordenadas, cardeais, bispas, e quem sabe, Cogos, uma papisa. Fora a provocação. O dia que isso acontecer, acaba a igreja. Acaba a igreja. Acaba a igreja. Não, mas é só fazer uma igreja. Faz uma igreja para ti, bota a mulher para fazer isso. Faz uma igreja. A igreja católica não vai. Isso não é igreja. Logicamente, por que não pode ter mulher papisa, cardeala, bispa? Por que não? Porque a tradição diz que não, é ponto. Acabou, não tem discussão. Isso não tem discussão. Aliás, o sino da igreja alemã está discutindo exatamente isso. Eles estão, se tu pesquisar o sino na igreja católica alemã, está discutindo isso. E isso não vai acontecer. Porque o dia que isso acontecer, acaba a igreja católica, que é a igreja de Cristo. Isso é um ponto principal. Agora, vamos lá. Não vou nem entrar no mérito dessa questão do lava-pés, de ter lavado apenas o pé de mulheres. O lava-pés é uma tradição secular, né? Secular no sentido porque tem muitos séculos já. Mas vamos lá. Eu estou acompanhando ali no chat as pessoas falando assim, o Papa é comunista. Pessoal, eu sempre falo isso, eu sei que as pessoas não gostam de ver, é óbvio que o Adriles falou é um absurdo total e completo, não tem pé nem cabeça, eu acho que ele faz isso para polemizar, eu não creio que ele acredite mesmo nisso, mas vamos lá. Quando as pessoas falam que o Papa é comunista, vocês estão prestando um serviço exatamente aos comunistas, à teologia da libertação, porque a Igreja Católica, enquanto fortaleza, é muito mais fácil nós combatermos o comunismo que existe hoje, e existe dentro da Igreja Católica, sobretudo por meio da teologia da libertação, estando dentro da igreja, do que nós sairmos da igreja, bom, agora então o Papa é comunista, não vou mais na missa, não vou mais comungar, e vou ficar jogando pedra aqui do lado de fora. Pessoal, a gente tem que estar dentro da igreja, a gente tem que estar dentro, a gente tem que torná-la cada vez mais verdadeira, ou fazer uma conversão para dentro da igreja, e não o contrário, não sair criticando, o Papa é comunista. Ainda que ele tenha atitudes do ponto de vista, enfim, tradicional, das tradições católicas que possam ser condenáveis ou pelo menos criticáveis, a gente não pode simplesmente dizer o Papa é comunista e tal, não, é simplificar demais algo que é muito sério. A gente tem, por exemplo, essas coisas que o Adriles falou, por mais absurdas, está sendo discutida na igreja alemã. A igreja alemã está discutindo exatamente isso, botar mulheres para presidir missas. E a gente sabe, né, por conta da tradição, por conta das escrituras, que isso não é possível. Ou então criem uma igreja própria e façam isso. Mas a igreja católica... Não sabe nada, Gustavo, sabe como? Primeiro, só ressaltar uma coisa num tweet. Eu acredito piamente, eu gostaria que vocês dois, o Marco Antônio na Católica, ele fica fora da discussão. Por que uma mulher não pode presidir missa? Por que uma mulher não pode ser cardeal, não pode ser bispa, não pode ter uma posição de destaque na igreja? As escrituras falam que tinha 12 apóstolos, porque naquela época a mulher não tinha voz nenhuma. É só isso. Qual é o problema de uma mulher ter um cargo de administração na igreja católica? Nenhum, é só machismo. Eu sei acredito piamente no que eu estou dizendo. Você está querendo antagonizar, porque você sabe qual é a resposta. O Cogos está mudo. Vai. Não sei qual a resposta, não. Não sei, não. Juro por Deus. Eu vou te dar a resposta deles, porque você não é católico, então você escuta. Está na Bíblia, foi ensinado pelo... o Papa. Marco Antônio, você pode mutar o Adriles, por favor? Você pode mutar o Adriles, por favor, porque senão eu não consigo falar.
Não consigo estabelecer uma linha de raciocínio, não tem civilização para discutir. O apóstolo Paulo explica, a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Isso está na Bíblia, isso está na carta aos Coríntios, isso está na carta a Timóteo. O papel da mulher é sublime, o papel da mulher, inclusive de Maria, foi conceber o próprio Cristo, mas isso porque ela era submissa, ela era totalmente humilde, ela era obediente, inclusive ao seu esposo São José, mesmo sendo ontologicamente superior a ele. Então a mulher se eleva no momento em que ela é humilde à autoridade dos homens. Por isso que Cristo lava o pé dos homens. A tradição é Cristo lavar o pé dos homens. A mulher, ela é casada com o próprio Cristo, enquanto que os padres, os sacerdotes, o clero, eles são casados com a igreja. Então, se o Adriles não entende o quão elevado é o papel da freira casada com Cristo, enquanto que o padre é casado com a igreja, ele não entendeu a complementaridade dos papéis na sociedade. Agora, infelizmente, eu vou ter que discordar do Gustavo Lopes, porque o Bergoglio, ele é de fato comunista. As doutrinas que ele defende são contrárias à doutrina social da igreja, só que ele não é papa. Olha, abre aspas, Paulo Cogos, o papel da mulher é ser submissa e aprender com o homem. Isso é uma frase machista, Paulo. Simplesmente assim. Se você negar que isso não é machismo, você tá sendo mentiroso. A questão é, a mulher já se emancipou, a mulher tinha um papel de segunda categoria na época que Cristo viveu. Infelizmente, o Cristo trouxe a mulher mais para próxima, com Maria Madalena, por exemplo, mas por causa da estrutura machista da época, ele só pôde ter apóstolos homens. Entendeu? Então é muito simples, o mundo mudou, o mundo melhorou para as mulheres, para a humanidade inteira. Não há nenhuma. Se Deus quiser, a Alemanha vai se colocar de maneira mais progressista e vai colocar mulheres presidindo missas, cardealas, bispas e papistas, porque não tem nenhum fundamento teológico, dogmático, da Bíblia, que proíba esse tipo de coisa. Graças a Deus, as mulheres vão poder administrar a igreja e elas, pelo cuidado de mãe que elas têm, talvez cuidem melhor do que alguns homens. Olha só, a igreja não tem que se adaptar ao mundo, é o mundo que tem que se adaptar à igreja, Adriles. Isso é básico. Isso é básico. Ou você... Não. A igreja pode se adaptar. A igreja falava que a Terra era o centro do universo, meu querido. Se adaptou. Se culpou a Galileu Galilei, por exemplo. A igreja se adaptou a uma série de coisas. Pode se adaptar, sim. Eu preciso concluir. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.